Oi, tudo bem por aí? Pega o seu chá, vamos conversar. Hoje eu queria falar com vocês sobre relacionamento e não naquela versão de uma relação de alto valor e essas coisas que os coaches estão falando por aí. Não. Quero falar com vocês como uma pessoa normal que passou por vários relacionamentos muito ruins e que fez muitos anos de terapia. Não tô aqui falando como coach nem como terapeuta, muito menos como psicóloga, pois não sou formada. Mas eu quero conversar com vocês de igual para igual. Há alguns anos, acho que uns 2 ou 3 anos, eu passei com um psicólogo que me abriu os olhos para uma coisa muito interessante. Primeiro, o meu padrão de relacionamentos, o tipo de relacionamento que eu entrava era muito parecido sempre. Eu me envolvia muito rápido, eu me apaixonava loucamente e muito rápido pela pessoa, e daí a pessoa fazia o que queria comigo. E além disso, eram sempre pessoas que, em teoria, né, replicam as atitudes do meu pai. A gente sabe que o relacionamento familiar, o que a criança vê enquanto ela cresce, vai formando a forma de amor dela, né? A gente acho que já falou em algum outro vídeo sobre a questão da criança que se sente abandonada pelos pais, acaba tendo tempo de qualidade como linguagem do amor. Enfim, o ponto que eu quero chegar é: quando eu cheguei nesse psicólogo, que por alguma razão surgiu na minha vida, né? Eu tinha dado uma pausa na terapia, tinha tido alta, e eu precisei voltar porque eu tava com algumas questões mal resolvidas e precisava de apoio. E daí, depois que ele me fez enxergar essa questão dos padrões nos meus relacionamentos, ele pediu pra eu fazer uma lista. Tarefa mesmo, sabe? Aquelas atividades que o psicólogo passa pra gente fazer durante a semana até a próxima sessão. A tarefa era pra eu listar, né, baseado em relacionamentos. E daí, depois a gente vai estender isso pra qualquer tipo de relacionamento. Mas inicialmente a minha questão era relacionamento amoroso. Ele falou pra eu listar o que eu não admito, o que eu tolero e o que eu espero ou quero em um relacionamento. Isso, anota aí. O que eu quero, o que eu tolero e o que eu não admito em um relacionamento. Basicamente isso. Eu fiquei em crise uma semana. E daí, reanalisando os meus relacionamentos anteriores, era nítido o que eu não queria. Era muito claro pra mim. Eu não queria ninguém que fosse manipulador, eu não queria ninguém que fosse financeiramente instável, aquelas pessoas endividadas que não têm controle financeiro nenhum. Eu não queria alguém que fosse bancado pelos pais, que nunca soube como era dar um dia de serviço de verdade na vida, sabe? Ter um boleto pra pagar, aquela coisa do, né, trabalhar pra pagar as próprias contas. Não queria isso. Eu não queria alguém que trocasse o dia pela noite, porque eu sou uma pessoa muito diurna. E eu sabia que não teria como dar certo um relacionamento com uma pessoa que dorme até 4, 5 horas da tarde e quer viver durante a madrugada, porque eu durmo cedo. Sou uma senhora de 85 anos que dorme 9 horas da noite, né? Até antes de deixar. Então, pra mim foi muito fácil, assim, listar o que eu não admitia em um relacionamento. Tava ferida, obviamente, tava passando por uma fase ruim, tinha acabado de sair de um relacionamento muito ruim. E foi fácil pra mim a parte de listar assim: não admito, não quero gente grosseira, não quero gente manipuladora, não quero gente ciumenta, não tem como combinar comigo esse tipo de coisa. Eu sempre fui muito livre, muito, acho que honesta com as pessoas, a ponto de falar o que eu sempre quis. E daí, quando eu me via nesses relacionamentos, eu acabava reprimida, porque eu já estava completamente apaixonada e entregue pela pessoa. E, como eu falei, né, a pessoa fazia o que queria de mim. E daí eu começava a me retrair no sentido de: nossa, eu não posso contar isso pra pessoa. Nossa, eu não posso falar que eu pensei isso pra pessoa, porque senão a pessoa não vai me querer mais. Vocês entendem onde tá o ponto? Em relação às finanças, eu sempre fui muito independente, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu venho de uma família pobre, então só a gente que é pobre sabe o quanto a gente luta pra conquistar as coisas, né? E com base nos meus relacionamentos anteriores, eu entendo que uma pessoa que sempre teve tudo de mão beijada não entende as dificuldades pelas quais eu passei e da forma como eu lido com o meu dinheiro, por exemplo. Que mais? Eu até anotei aqui, fiz um roteirinho. Gente, vídeo com roteiro. Valoriza a blogueira.
Então eu coloquei aqui intolerância religiosa, política ou discriminação. Eu sou uma pessoa que se encaixa em qualquer ambiente. Já comentei com vocês a respeito de religião, que eu não tenho uma religião, inclusive eu acho que eu deveria ter, né? Mas eu não tenho, e eu não tenho discriminação, mas eu não admito intolerância religiosa. Aquela pessoa que tem uma religião e acha que só a dela tá certa, pra mim não dá. Porque eu sou a pessoa do diálogo, eu quero conversar, eu quero entender, sabe? Eu gosto da ideia de uma pessoa que tenha uma religião, que saiba conversar a respeito, mas que também respeite os meus pontos de vista, que tenha um diálogo mesmo, uma conversa. Porque, na verdade, quando a gente fala em discutir, a gente não tá falando em uma briga, a gente tá falando em trocar ideias, né? Embasamentos, fundamentos e cada um apresentar o seu ponto de vista. Discussão não é sempre ruim. É ruim quando a gente tem um excesso, né? Quando a gente se excede e quando a gente não tem argumentos. E daí, eu acho que esse é bem o ponto que eu entro com as pessoas que têm algumas formações religiosas muito rígidas, né, ou mesmo política, que a gente, né, não vai nem entrar no mérito, mas a gente sabe o que foi os últimos anos da política no Brasil, o quanto isso dividiu as pessoas, teve até gente se matando por causa de política, então nada que é extremo daria certo comigo. Eu tô meio ali no centrão, sabe? Tipo assim, você tem uma religião? Não tenho, mas você quer ir conhecer o centro de Umbanda? Você quer ir na católica? Você quer ir na espírita? Tipo, eu vou, tipo, eu tô ali um pouco em tudo. Não que eu acredite ou desacredite, não sei exatamente que pé que eu tô nisso. Mas eu não recrimino ou discrimino ninguém por isso, entendeu? Desde que exista respeito, né? E educação, que é o principal. E daí, em relação à discriminação, gente, não tem nada a ver com a pessoa que eu sou. Então, eu não conseguiria me encaixar e conviver com uma pessoa, por exemplo, racista, homofóbica, enfim, né? Não tem a ver com o tipo de pessoa que eu sou e com o tipo de gente que eu ando também, né? Eu tenho amizades muito diversas e, enfim, né? Também é um ponto. Aliás, falando em amizades, pessoas que restringem o meu acesso aos meus amigos. Querido, já começou errado. Começou a me restringir. Ai, você não deveria ser amiga da fulana, você não deveria ser amiga da Beltrana. Opinou sobre os meus amigos, tá fora, sabe? Meus amigos, a maioria deles são pessoas que eu conheço há anos. Eu filtrei muito essas pessoas, inclusive com base nessas regras. Então, quando chega uma pessoa nova na minha vida que já começa assim, eu acho que você não deveria falar muito com fulana, acho que você deveria se afastar de Beltrana, eu falo, tem alguma coisa errada aí. E no caso, tá errado com a pessoa que tá falando isso. Porque se os meus amigos estão na minha vida, é porque eu já filtrei eles. Entenderam um ponto? Mas tá, listei o que eu não admito. Tenho lá milhares de... Gente, a minha lista de não admito é gigantesca, juro pra vocês. Coloquei aqui em relação ao respeito aos pais. Pra mim, é fundamental que a pessoa ame e respeite os seus pais, seus avós, quem criou essa pessoa, sabe? Por mais que a gente tenha algumas dificuldades, eu já comentei com vocês que eu tenho dificuldade de relacionamento com os meus pais, mas eu nunca vou faltar com o respeito. Essas pessoas que pegam dinheiro dos pais, pessoas que maltratam, não combina comigo, sabe? Até porque se um dia eu quiser ter uma família com alguém, o jeito que essa pessoa trata os pais dela, por exemplo, meu namorado, o jeito que ele trata a mãe e a avó dele, provavelmente é o jeito que ele vai me tratar no futuro. Vocês entendem o ponto? Não adianta pegar alguém, né, que maltrata os pais e achar que ele vai respeitar uma esposa, uma namorada. Gente, se ele não respeita quem é do próprio sangue dele, que dirá uma pessoa de fora, né? Enfim, deixa eu ver o que mais que tem aqui pra falar. Mais um ponto aqui, ó, interessante pra falar. Eu coloquei na minha lista também que eu não admito pessoas que não saibam se comunicar. Eu tenho uma dificuldade, assim, muito grande de digerir as coisas. Tipo assim, eu tenho dificuldade de falar no momento. Geralmente eu converso a respeito. O Fer não tem muita paciência. Mas geralmente eu converso a respeito, mas no meu tempo. Eu preciso digerir, eu preciso chorar o que eu tiver que chorar, tentar organizar as coisas na minha cabeça. E depois, sim, eu entro no mérito com a pessoa e falo, olha, aconteceu tal coisa,
pra mim não tá bom isso, nananã, eu tô sentindo isso, é isso mesmo que eu tô sentindo? Gente, é exercício, tá? Não vou falar pra vocês que é fácil. Só de falar, ó, meu olho já começa a encher d'água. Eu sou muito emotiva, então, e eu sou muito ansiosa. E isso atrapalha muito as minhas ideias. Às vezes as coisas se misturam muito. E daí eu tento muito assim digerir as coisas no sentido de tentar separar as emoções pra não deixar que outras coisas que estejam tipo acontecendo na minha vida transformem aquela coisa pequenininha em algo gigantesco. Transforma uma coisa pequena em um tsunami. Mas encerrando esse tópico, né, do que eu não admito, a gente passa para o que a gente tolera. E daí fica ainda mais difícil. Por quê? Como assim tem coisas que eu não admito, mas tem coisas que eu tolero, que eu conseguiria viver com? Vocês entendem o ponto? Pra mim, eu consigo conviver com uma pessoa que tem alguma diferença religiosa ou política. Desde que, e eu acho que o segredo do tolero é esse ponto, o desde que, é a condicional. Eu tolero uma pessoa que tem uma diferença religiosa, por exemplo. Eu conseguiria conviver, me relacionar com alguém que tenha uma religião muito forte. A gente pode trazer a Duda como exemplo, porque aqui eu cito o Fer, que é um relacionamento amoroso, mas a gente pode tratar de todos os relacionamentos. Esse filtro vai servir pra tudo na nossa vida. Então, quando a gente traz, por exemplo, a Duda é católica. A Duda é católica, de se deixar, ela vai na missa 3 vezes por semana. Eu não sou. E ela é muito assim, ai, porque se Deus quiser, nana. E daí a gente conversou a respeito disso, sabe? Tipo assim, olha, eu entendo o seu ponto, mas o meu ponto é esse. E ela falou, não, tudo bem, tipo... E daí às vezes a gente até brinca, que ela fala, ai, não sei o que, se Deus não sei o que... Aí eu falei, Deus, acho que Deus não tá muito preocupado com isso, né? E daí às vezes até ela mesma brinca, tipo assim, ela fala, e daí no minuto seguinte ela fala, Deus vai mandar eu cuidar da minha vida, né? Então, é mais ou menos nesse ponto. Tipo assim, eu entendo, a questão do tolero é... Pra mim, está confortável a pessoa ter uma opinião diferente da minha, desde que isso não afete diretamente o nosso relacionamento, ou a forma de conduta dessa pessoa, o caráter dessa pessoa. No caso da Duda, por exemplo, o fato dela ser religiosa não traz pra ela uma questão de caráter, né, uma questão de conduta que choque com os meus princípios, por exemplo. Muito pelo contrário. As pessoas que são religiosas e realmente praticam a religião como ela foi feita para ser praticada, geralmente estão de acordo com os meus princípios, com os meus valores. Vocês entenderam o ponto do tolero? Daí para o mesmo ponto de política. Eu tenho amigos que têm um posicionamento político completamente diferente do meu, mas eles estão abertos a diálogo, eles estão abertos a aprenderem coisas novas. Então esse é o ponto. Né? Eu posso ter a minha opinião política, você pode ter a sua. Eu tenho a minha opinião política, o Fer tem a dele, a Duda tem a dela. A gente pode se entender em algum ponto ali, em algum quesito, e discordar em vários outros quesitos. E, tipo, tudo bem, a gente não vai perder a amizade por conta disso, sabe? O Fer, que é meu amigo há milhares de anos, se eu falar 20 anos, acho que ele vai ficar bravo. Antigamente, ele era muito focado em política, assim, e ele era mais rígido, digamos, na questão de posicionamento político. Mas com os últimos anos, com toda essa bagunça que a gente teve na política, ele entendeu que não valia a pena perder amizades, perder pessoas que eram importantes por conta de posicionamento político. Então, ele mesmo recuou. Olha, eu achava que era isso, mas eu tô vendo que não é bem isso. E eu acho que o ponto é esse, sabe? O diálogo, a conversa, a troca. Até porque se a pessoa tem um posicionamento diferente do seu, e aqui eu tô trazendo política como exemplo, mas pode ser em qualquer outra coisa da vida, por exemplo, veganismo. Carnívoras que se relacionam com veganos, por exemplo. Eles não precisam se tornar veganos, eles precisam respeitar, né? Tem uma condicional ali. Olha, tudo bem você ser vegana, não vai afetar o meu dia a dia, mas eu não vou deixar de comer a minha carne. Aí a pessoa que é vegana vai falar, não, tudo bem, eu não tenho problema que você coma a sua carne, mas eu não consigo preparar a sua carne. Vocês entendem o ponto? Tipo, ali a condicional gera um jogo de cintura, exige um jogo de cintura pra que as coisas fluam, pra que esse relacionamento aconteça de uma forma equilibrada, né?
Lembra a história da balança? Que todo relacionamento é uma balança? Esse é o ponto. Tem horas que a gente vai pender para um lado, tem horas que a gente vai pender para o outro. Mas para isso a gente precisa ter os nossos princípios e valores muito bem desenhados para não deixar que sempre a pessoa saia na frente, sabe? Sempre a gangorra penda pro lado da pessoa. Que o voto dela, a opinião dela, sempre tenha mais peso dentro desse relacionamento. E por fim, né, a parte do quero. O que eu quero de um relacionamento? O que eu quero de uma pessoa para me relacionar? E essa parte, tenho que dizer pra vocês, eu achava que ia ser fácil. Eu falava, não, a parte do quero, nossa, a parte do quero é a parte mais fácil. Lindo, loiro, de olhos azuis, fácil. E na real, é muito além disso, sabe? A parte do que a gente quer é o que a gente emana pro universo, é o que a gente pede pra Deus em oração. Enfim, qualquer outra forma, e pede pros astros se alinharem pra que ocorra, né? O que a gente quer exige que a gente desenhe, que a gente estabeleça exatamente o que a gente quer, pra que a gente não fique atraindo coisas que não são exatamente aquilo, né? Para que a gente evite perder tempo com pessoas que não estão disponíveis. Acho que é exatamente esse o ponto. E aqui no não estão disponíveis, o que eu quero dizer é... eu coloquei lá no meu quero, que eu quero alguém inteligente, eu quero alguém esperto, eu quero que a pessoa seja engraçada, eu quero que a pessoa seja educada. Aí, adianta eu começar a me envolver com uma pessoa que eu vejo que não tem nada de esperto, a pessoa parece uma porta. Mas ele é bonito, ele é lindo, loiro de olhos azuis. Não vai funcionar, gente, não vai. Então, quando a gente trabalha a parte do quero, a gente tem que delimitar. Olha, se eu quero alguém que seja inteligente, não adianta eu sair com uma pessoa que nas primeiras vezes, nas primeiras trocas que eu tive com essa pessoa, seja por mensagem ou pessoalmente, você já percebeu que não funciona, que a pessoa não tem aquele mínimo de inteligência que você espera? Não adianta achar que vai dar certo esse relacionamento, porque não vai, porque não é o que você realmente quer. E daí você acaba perdendo tempo e às vezes até oportunidades de conhecer pessoas melhores, porque você tá ali matando um tempo com alguém que não tá no seu nível, digamos assim. Então, pro meu quero, o que eu coloquei? Que eu queria alguém inteligente, esperto, engraçado, educado, interessado, que respeite a família. Gente, a maior satisfação que eu tenho na vida é conhecer qualquer pessoa que tem respeito por pai, mãe, avós, sabe? Eu tenho satisfação nisso. Se vocês observarem os meus amigos, todos são maravilhosos nesse quesito. Se eu conheço alguém e essa pessoa, tipo, começa a, sei lá, ter um relacionamento de amizade com essa pessoa e eu começo a perceber que não é exatamente o que eu achava, eu me afasto. É simples assim. Eu não quero no meu convívio pessoas que não estão alinhadas com os meus valores, com os meus princípios. Faz sentido pra vocês? Daí eu coloquei aqui que tenha planos pro futuro. Eu quero alguém que tenha planos pro futuro, alguém que saiba planejar as coisas, alguém que tenha metas. Eu sou meio passada, vocês me acompanham aqui, já vai fazer 1 ano o canal. Vocês já me viram falar muita abobrinha, assim. Vocês sabem como que funciona. Que eu contava pra vocês, juntei reserva de emergência. Vamos pra Europa? Vamos pra Europa. Então, tipo assim, tudo que eu fiz na minha vida foi muito assim, muito planejado, muito desenhado. Porque, como eu disse, eu não venho de uma família rica. E daí não adianta pegar e querer me relacionar com alguém que acha que é só falar assim, ano que vem a gente vai pra Grécia. E só. A pessoa não faz um planejamento, ela não tem uma ideia de como fazer um orçamento para isso, como guardar esse dinheiro. Ela simplesmente fala, ano que vem a gente vai pra Europa e pronto. São planos que não saem do papel, sabe? Se a pessoa não tem um desenho claro dessa meta, sonhos são só sonhos. Se a gente não transforma isso em meta e não desenha como a gente vai chegar nesse objetivo, a gente não chega a lugar nenhum, a gente só vive sonhando, né? Vive dormindo, no caso. Enfim, falei rápido, como sempre, mas eu acho que eu cheguei no ponto principal, né? Que é o exercício de compreender o que a gente espera em um relacionamento. Seja ele
amoroso, de amizade, familiar. E o principal ponto, alinha os seus valores e os seus propósitos e analisa. Ai, conheci uma pessoa, nossa, mas parece que tem alguma coisa estranha. Volta lá pra sua listinha, pega a listinha e fala: vamos ver como é que essa pessoa aqui passa em todos os quesitos. Eu brinco com o Fer que no nosso primeiro encontro eu fiz um check pra saber, né, em quais pontos isso ia dar certo. Óbvio que pode ser que em algum momento você encontre pessoas sensacionais e que em algum quesito dessa lista a pessoa, tipo, não... Exemplo próprio. Eu me preocupava muito com a questão do Fer gostar de jogar. Ele é gamer, adora ficar jogando, e se deixar ele vir à noite jogando. E daí no começo eu me torturava um tanto por conta disso, porque eu tinha medo de que ele fizesse como em outros relacionamentos, perder o horário, ser irresponsável, me deixar esperando, combinar as coisas comigo e esquecer, porque ficou jogando a madrugada inteira. E no começo eu tinha um pé atrás, assim, em relação a isso, sabe? E daí depois, conforme o tempo foi passando e a gente foi conversando a respeito, eu entendi que ele é um adulto funcional, ele trabalha em horário comercial, CLT, como a grande maioria das pessoas. Ele tem metas, ele tem objetivos, ele é inteligente, ele é engraçado. Dos outros quesitos que eu coloquei, tipo assim, ele atende muito bem. E daí, nesse quesito, eu ficava assim, com o pezinho atrás, falando, sei não, hein? Sei não, esse menino vai dormir até 3 horas da tarde e eu gosto de aproveitar o dia. Como que eu vou aproveitar o dia com uma pessoa que dorme até 3 horas da tarde? Não tem como. E daí, quando a gente começou a conversar a respeito, né, e eu coloquei pra ele esse ponto, falei, gente, mas meu negócio é tomar café da manhã na padaria, sabe? Aí ele falou, não, tudo bem, a gente pode tomar café da manhã na padaria, não vai ser todos os dias, não vai ser todos os finais de semana, mas a gente pode fazer. E eu acho que é justamente esse o ponto. Ele não é a pessoa que acorda cedo, né? É que eu acordo 6 horas da manhã, né, gente? Se deixar, às 5 horas da manhã eu tô de pé. Se eu tiver alguma coisa interessante pra fazer, eu levanto. E ele não, ele se deixar, ele dorme, sei lá, até 10 horas. Então a gente tem essa diferença aí. Mas nada impede que a gente se adeque pra fazer funcionar. Então, um final de semana a gente combina alguma coisa, ele acorda mais cedo. Se eu preciso do apoio dele pra fazer alguma coisa que é importante pra mim, ele acorda cedo e vai me apoiar. Se ele quer ficar jogando até tarde, se eu tiver com ele na casa dele, onde quer que esteja, ele tá jogando, eu tô lendo meu livro, cada um com os seus hobbies. Eu gosto de ler, eu gosto de costurar, eu gosto de ficar aqui no YouTube falando abobrinha. E são coisas que demandam tempo. É que a gente acaba trabalhando em horários diferentes, né? Os nossos hobbies. Os meus hobbies, na maioria das vezes, eu faço durante o dia. O dele é durante a noite. Por quê? Porque é o tempo que ele tem, né? Ele trabalha o dia inteiro, ele estuda. Então, a hora que dá, ele acaba curtindo, né? Aproveitando o dia dele com o hobby dele, que no caso é jogar. E tá tudo bem. Eu acho que o ponto é exatamente esse, né? Então, ontem, eu até brinquei com ele, falei, nossa, acho que a gente foi dormir muito tarde ontem. Ele falou, realmente a gente foi dormir muito tarde. Mas tava ótimo. Eu tava terminando de ler o meu livro, que eu comentei com vocês no vídeo anterior. E ele tava jogando. E tava, tipo, sensacional. De vez em quando ele vinha aqui, me dava um beijinho, via se eu não tava dormindo em cima do livro e voltava pro jogo dele. E eu acho que o ponto é esse. Será que a gente tá disposto a adequar alguma coisa, caso não seja exatamente perfeito? Porque eu poderia estar buscando pelo em ovo até agora em relação a isso, ou eu poderia simplesmente me adequar e entender que eu tenho os meus hobbies, ele tem os hobbies dele e vai ficar tudo bem. Pra finalizar esse assunto, isso não é só para relacionamento amoroso, isso é para qualquer tipo de relacionamento. Eu brinco com a Duda que eu não gosto de levar pessoas que eu acabei de conhecer pra minha casa. Eu trato a minha casa como um templo sagrado e na minha casa só vão pessoas que eu realmente amo e que essas pessoas vão ficar na minha vida pra sempre. Então, se eu conheço, por exemplo, um amigo de amigo, vocês sabem como é que é? Tipo assim, ai, vamos não sei na onde, comer não sei coisa. Ah, mas fulano vai também. Aí você conhece, nossa, essa pessoa é legal. Enquanto eu não tiver certeza de que essa pessoa atende minimamente todos os meus quesitos, os meus princípios, os meus valores, eu não vou levar essa pessoa pra minha casa. E eu sou o tipo de pessoa que podem falar que eu sou chata, que eu sou
snob, que eu sou, sei lá o que as pessoas podem falar. Mas se eu precisar cortar alguém da minha vida, eu simplesmente corto. E é legal, nanana, mas se a pessoa não tá contribuindo com nada pro meu crescimento, pro eu... Gente, eu falo crescimento, eu não tô falando que eu tô usando as pessoas, mas a gente é uma média das pessoas com quem a gente convive. Eu não quero conviver com pessoas que são responsáveis financeiramente, que vão pra balada, que não sabem sair sem beber bebida alcoólica, pessoas que não têm controle financeiro, pessoas... Vocês entendem? Porque isso arrasta a gente, querendo ou não, isso arrasta a gente. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em me afastar desse tipo de pessoa. Gosto da pessoa, acho muito legal do portão pra fora. O final de semana que eu tô disposta, eu posso sair com essa pessoa. Mas falar que é meu amigo e levar pra dentro de casa, não. Não. E em termos de relacionamento amoroso, muito menos. Depois que eu aprendi isso, eu fiquei bastante tempo solteira. E eu acho que eu fiquei solteira, eu posso dizer, graças a isso. Porque eu começava a filtrar, tipo, começava a sair com uma pessoa. Nossa, que legal, tá muito legal, tá bom, nananã. Aí, de repente, eu começava a ver, tipo assim, uma discriminação aqui, uma discriminação ali, alguma frase que me descia meio torta. Começava a pegar algumas mentiras, às vezes a pessoa tentava se encaixar, porque a gente tenta fazer um espelho, né, da pessoa quando a gente tá conhecendo alguém. A gente tenta refletir as qualidades dela, porque em teoria, se ela é daquele jeito, é porque é aquilo que ela espera. E daí a gente tem essa troca quando a gente começa a se relacionar, né? A gente tenta alcançar a expectativa da pessoa sem saber exatamente qual é. E daí quando a gente começa, tipo, a pegar umas mentirinhas, umas falhas, eu simplesmente falava, querido, olha, foi legal até aqui, mas daqui pra frente eu não vou seguir, pra mim já deu, não tenho tempo pra perder com isso. Eu uso muito a frase, que preguiça, né? Olha, não tô com tempo pra isso não, tenho uma baita preguiça disso. E daí, tipo, me afasto e ponto. Ai, Evelyn, você não sofre, não dói? Gente, às vezes dói. Às vezes dói. Nem sempre a gente se afasta de uma pessoa porque não existe nenhum tipo de sentimento. Às vezes existe, porém, a gente tem que se priorizar, né? Acho que amor próprio, autocuidado tem que estar sempre em primeiro lugar. E principalmente, autoconhecimento. Bom, falei um monte, já tô até com a garganta seca, eu vou terminar de tomar meu chá. E acho que é isso. Acho que pode ser um novo quadro aqui do nosso canal. O que você acha? Senta aqui e vamos conversar. Gente, por hoje é isso. Um beijo, até a próxima semana.